Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e o assunto de hoje é demissões. Lamento, mas você tá demitido. A lista dessa terça-feira, onde já vou viajar para São Paulo, né, para 6 horas de São Paulo e ver o equizão da massa. E aí falaremos sobre demissões, algumas demissões marcantes na história da Fórmula 1. E ao todo serão 10 nesse vídeo. E peço perdão se estiver falando, né, um pouco esquisito aqui, é porque de novo o aparelho gera afta nessa desgraça. Calma, Angela. Isso que faltaram algumas, então sintam-se livres para colocar nos comentários aí à vontade. É isso, gente, não tem muito o que elaborar. Pilotos demitidos no meio do ano, é isso aí mesmo. Então, sem mais enrolações e rolei demais já, bora para o vídeo. Antes de tudo, preciso estabelecer alguns critérios. Isso daqui é uma lista que eu montei, então evidentemente posso esquecer de alguns nomes aqui no meio do caminho. Mas que fique claro, isso aqui é algo sobre demissões no meio do ano. Não é sobre piloto que decidiu sair por conta própria durante a temporada, ou um que foi elevado para tal equipe, porque tipo, ele não é demitido, ele foi para outra, né? É sobre piloto chutado pela equipe. Dito tudo isso, bora para a lista, partiu. Começamos com um dos pilotos que mais sofreu na história da Fórmula 1, nosso milagreiro Roberto Pupo Moreno. Que não basta ele sofrer pilotando carros de procedência duvidosa na categoria e conseguir resultados milagrosos, quando ele finalmente tem a chance de pilotar um carro bom, ele é mandado embora. É o seguinte, Moreno substituiu Nannini no final de 1990 após um acidente grave do italiano e logo de cara subiu ao pódio Suzuki em 1990. Continuou na Benetton para 91 como titular, companheiro de Nelson Piquet, e até que não tava mal, pontuou 3 vezes no ano, incluindo 2 quartos lugares. Mas aí surgiu um tal de Michael Schumacher lá na Jordan. Flávio Briatore ficou interessado no GP da Itália, ó, mandou o Moreno embora. E isso resultou numa das piores previsões já feitas por Carlos Eduardo Galvão Bueno. Fizeram a opção deles. O inglês, o novo dono aí da Benetton, o Walkinshaw, Tom Walkinshaw. Mas o Briatore, evidentemente, tudo isso avalizado pelo Luciano Benetton, que chegou hoje para assistir a corrida, eles fizeram a opção. Não quiseram mais o Piquet e o Moreno. Olha, com o Schumacher e com o Brundle, eles vão gastar dinheiro, viu? Eles vão gastar dinheiro na próxima temporada, porque o que eles batem não é fácil. O que eles estouram de motor. Aí o Patrese. O resto é história. Schumacher foi bicampeão pela Benetton, fora toda a sua carreira vitoriosa, e a sua trajetória começou nessa demissão. Pobre Moreno. Óbvio que ela estaria aqui, aquela demissão do Prost na Ferrari, aquela. Apesar dela ter acontecido faltando apenas uma corrida para o final da temporada de 1991, ainda foi durante o ano, então segue. E bem, é aquela em que o Alain Prost, né, decepcionado com o desempenho da equipe, chamou o carro de caminhão e foi mandado embora. É isso. Será que tem caminhão? Dizem que essa fala não é verdadeira, cara, mas eu escolhi acreditar na magia. Porém, ele foi mandado embora faltando apenas uma corridinha, tirou um ano sabático, diferente do Mika Häkkinen, que tá até agora no sabático, cara, uma hora ele volta. E quando o francês voltou, foi tetracampeão mundial pela Williams. Dito isso, demissão por chamar de caminhão, muito da hora. Isso é mais pelo fato dele ter sido um flop tão grande, mas tão grande que nem durou na Fórmula 1. Estou falando de Michael Andretti, um grande nome dos Estados Unidos, campeão da kart, um nome promissor que chegou na Fórmula 1 e bem, não vingou. Pegou o que era o segundo melhor carro do grid, no máximo ali terceiro, e sofria para pegar top 10, para largar no top 10. Demorou muito para pontuar na Fórmula 1. E quando finalmente subiu ao pódio de forma cagada no GP da Itália, ele foi demitido da McLaren. Aê, parabéns, Michael Andretti. Ô, rapaz, grande nome dos Estados Unidos que nem durou. Foi confirmada a fraude! Aí chega um tal de Mika Häkkinen e ele é imediatamente melhor. É mole? Avançamos 11 anos no tempo para uma das demissões mais inacreditáveis desse vídeo. Porém, que foi uma manobra típica de Flávio Briatore. A situação era a seguinte, em 2004, Ricardo Trulli estava melhor que seu companheiro Fernando Alonso. Na frente, na tabela, também era melhor na pista. O Trulli vem, sem dúvida alguma, se transformando num piloto mais competente do que o Alonso. O Alonso era a grande sensação
no ano passado, mas o Trulli é mais competente. Só que aconteceu uma parada que deixou o Briatore muito indignado. Ele perdendo o pódio para o Rubinho na última curva e manicou. Aí o Briatore ficou pistola com ele, para piorar o Alonso era o queridinho dele. E nisso, mesmo com o Trulli na frente do Alonso na tabela, ele foi demitido antes mesmo da temporada terminar, após uma queda de desempenho na reta final. E digamos que, né, esse 2004 do Trulli na frente do Alonso é um ponto fora da curva, pois, né, a diferença de talento entre eles é abissal. Mesmo com o Trulli anunciando antes que iria para o Toyota 2005, essa demissão assim repentina foi pesada. Essa aqui foi uma demissão em que Jacques Villeneuve foi pegar uma licença e voltou sem emprego. Como é que é o negócio? A situação era a seguinte: Villeneuve sofreu um acidente no GP da Alemanha, em Hockenheim. Ele não estava mal no ano, mas estava bem lavado, lavadaço. Ele falou que ia ficar de fora da próxima corrida, pois não estava bem, né? Dores do acidente, acontece. Robert Kubica o substitui e tem uma atuação convincente na Hungria. E assim a BMW falou: ô Villeneuve, pode ir embora, tu tá demitido. Ele ficou fora por licença saúde e voltou sem emprego. Kubica efetivado e titular no ano seguinte. Boa, Villeneuve. E assim, a última corrida do canadense campeão na Fórmula 1 foi essa da batida em Hockenheim. Que legal, né? Esse vídeo tá divertido, né? Essa não é uma demissão marcante pelo piloto que foi demitido, e sim pelo piloto que veio no lugar dele. Scott Speed era outro daquelas promessas dos Estados Unidos que poderiam fazer sucesso na Fórmula 1, e no fim das contas foi tenebroso. Mas assim, o piloto norte-americano tá fazendo 2007 ainda pior que o 2006 dele. E após uma prata da casa da Red Bull, Sebastian Vettel ter feito uma boa estreia em Indianápolis substituindo Kubica, eles só esperaram o estadunidense do Toro Rosso fazer cagada em Nürburgring para, ó, mandar embora. E assim, Scott Speed deu lugar a Vettel, que já em 2007 teve grandes performances e o resto é história. Acharam que ele não estaria aqui, né? Achou errado, otário? Nelson Piquet, um cara que eu mal falo aqui, era uma grande promessa brasileira dos anos 2000, mas que não fez muita coisa na Fórmula 1. O máximo foi aquele pódio cagado em Hockenheim e é aquilo que eu já falo. A questão é que o desempenho dele não era bom e em 2009 foi pior ainda, onde no meio do ano, durante as férias, foi demitido da Renault. E no lugar veio o Romain Grosjean cru, que assim, tava tão mal quanto ele, né? Não mudou muita coisa, só que graças a essa demissão, o escândalo do Crashgate foi revelado para o mundo todo. Ou seja, por conta dessa demissão, todo mundo passou a saber da falcatrua do Flávio Briatore, que manipulou o GP de Singapura em 2008, e um dos maiores escândalos da história da categoria era revelado. Até hoje, eu não entendi o motivo dessa demissão. Nick Heidfeld em 2011. Assim, Nick Heidfeld é um cara médio. Ele nunca foi um cara espetacular, um grande talento, mas sempre contribui ali em suas equipes, cara. É um piloto sólido, importante especialmente para equipes médias. E em 2011 ele tava na Renault, a Lotus Renault, como substituto de Kubica, que se acidentou na pré-temporada. E o ano dele tava longe de ser ruim, pegou um pódio na Malásia, estava na frente do companheiro Vitaly Petrov no campeonato, quando de repente o carro dele pega fogo na Hungria, depois explode no pé do fiscal e ele é demitido. Sem grandes explicações, sendo substituído pelo Bruno Senna. Ué? Muitos dizem que a razão foi dinheiro, mas é tudo muito incerto, velho. Porque desempenho realmente não foi. E esse foi o adeus do Heidfeld na Fórmula 1, um adeus bem misterioso. Aqui falaremos de duas, para que ele consiga ser demitido 2 vezes no espaço de um ano. Incrível. Daniel Kvyat era piloto da Red Bull em 2015, onde ele venceu o Daniel Ricciardo na tabela, o que não significa muito, mas venceu. E aí em 2016 pegou o pódio na China, mas bateu de forma bizarra no Vettel em Sochi após tretar com ele na China mesmo. E nisso, com o Verstappen surgindo lá na Toro Rosso, ele foi rebaixado para a equipe B, chutado. Reprovado! E aí a mente do Kvyat ficou só o palhaço. Não conseguiu mais performar na equipe de baixo. O 2017 foi ainda pior, e quando bateu em Singapura mais uma na desastrosa temporada dele, foi o fim da linha. Ele ainda voltaria para a Fórmula 1 na mesma Toro Rosso, pegaria pódio, mas essa situação foi bem humilhante. E é um combo de demissões que guardamos com muita lembrança. Para
finalizar, uma que foi com um piloto que saiu de olho nesse cara, e não sei como é que ele não é titular na Fórmula 1 ainda, para esse bagre tem que ser demitido hoje. Nick De Vries foi campeão da Fórmula 2 em 2019, não teve oportunidade na Fórmula 1. Foi campeão da Fórmula 1 no campeonato bem Mickey Mouse em 2021. E quando o Albon operou um apendicite em 2022, De Vries o substituiu no GP da Itália e pontuou com aquela Williams. Aí, meu irmão, a reação imediata foi: coloque esse guri da Fórmula 1 agora, cara. Como é que ele tava de fora? Bota rápido. Pois bem, ele virou titular da AlphaTauri em 2023 e o desempenho foi mas tão ruim, que ele foi demitido após somente 10 corridas para vir o Ricardo. Isso mesmo, 10 corridas. É só isso. E para piorar, o substituto dele, Liam Lawson, já que o Ricardo teve uma lesão ali, teve bons resultados logo de cara. Depois ainda teríamos Sargent e Ricardo demitidos em 2024, Durham em 2025, dá pra considerar até o Liam Lawson, só que aí ele foi rebaixado, né? Eu não sei se isso é muito bom para considerar aqui, mas essa das últimas foi a mais marcante pra mim. E bem, listadas aí 10 demissões marcantes na história da Fórmula 1. Se faltar alguma, coloca aqui nos comentários. Concorde, discorde, sempre com respeito. Tamo junto, é nóis. E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada. Clique no gostei também, que isso ajuda demais o nosso trabalho ali, né? De espalhar o vídeo pra galera e hypar se possível. Não sei porque eu tô fazendo essa voz, mas beleza. Na descrição do nosso Insta e nosso TikTok, primeira fila F1 tudo junto, e também o Twitter, Kevin Nicolas F1, que é o mais ativo. Além, é claro, dos nossos outros canais que estão todos aqui na descrição para quem quiser conferir, beleza? Aqui estão os membros, se quiser virar membro, aqui embaixo tá Seja Membro, tá? Se quiser virar show, se não quiser, beleza, cara, fica à vontade, porque não tem muita coisa do Seja Membro não, tá? Eu sou sincero aqui. É isso aí, só pra quem quiser contribuir mesmo, tá? Sugestões aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu até aqui. Vai estar aparecendo aqui os canais, playlist, vídeo, é nóis, falou!